o professor, a parte administrativa, pedagógica, vai perceber que você está lá no momento de observação, vai estar observando toda a prática. Muitas vezes, a prática que era para ser cotidiana, normal, ela pode ser modificada, porque vai ter uma pessoa diferente no processo de observação, e isso pode interferir na análise. Então, o acadêmico que vai estar observando tem que levar isso em consideração. Muitas vezes, aquela realidade que a escola vai estar se mostrando ao longo do período da observação, do estágio, muitas vezes ela não é uma rotina contínua. Ela se modificou, o professor vai se modificar um pouco a sua prática, porque existe alguém dentro da sala observando ele. Ele vai fazer novos procedimentos, vai tentar buscar, colocar em prática aquilo que colocou no papel, no seu planejamento. Então, essa visão de perceber que há uma quebra de paradigma, uma quebra de rotina, o acadêmico tem que estar observando e colocando no seu relatório de observação. Muitas vezes, quando a gente se sente observado, ou alguém está observando as nossas atitudes, a gente se sente um pouco assim, constrangido, um pouco com medo do que aquilo está acontecendo, né? Então, a gente vai modificar nossas atitudes perante a pessoa que está observando. O cientista, ele tem que perceber, o pesquisador tem que perceber que há essas mudanças, né? E começar a perceber que aquelas mudanças, elas não são uma mudança, muitas vezes, que vai estar agregando, né, ou pode também estar agregando novas informações, mas tem que perceber que existia uma rotina antes e existe uma rotina após a entrada do estagiário na escola, após a entrada do estagiário na sala de aula. Então, a gente tem que estar observando esses parâmetros. Dentro da escola, o estagiário ele vai estar observando também, né, como se constrói, né, como se é feito, quais são os procedimentos no plano escolar, como é feito um projeto político-pedagógico. Ele pode estar conversando com o coordenador pedagógico, com o diretor, tirando dúvidas referentes a esse projeto político-pedagógico. Ele pode estar solicitando ao coordenador, ao diretor, a possibilidade de imprimir esse projeto político-pedagógico para compreender as ações que ocorrem e quais são as diretrizes da escola. Ele também pode estar pedindo alguns documentos, solicitando alguns documentos, para poder amparar o seu relatório, né? Esses aí, o projeto político-pedagógico, como se organiza a questão curricular, como se pensa as disciplinas, como é pensada essa distribuição das cargas horárias dentro da escola, como ocorrem essas reuniões para decidir a questão de horário, como ocorre a reunião para decidir a questão de quem vai ficar com tanta carga horária, quem vai ficar com tanta, como ocorre esse processo. Então, ele vai estar lá tirando, conversando, dialogando com a coordenação pedagógica, com o diretor, para colher essas informações referente a esse procedimento. Então, dentro da escola, como cenário, a gente vai perceber que existe várias situações. Essas situações, elas remetem à questão histórica, remetem à questão da interação, dos diálogos que ocorrem dentro da escola, o processo de mediação do conhecimento entre professor e aluno. Então, é muito importante o acadêmico estar observando esses aspectos nos pormenores, né? Para poder construir uma base teórica sólida em cima de informações reais, não de informações muitas vezes fantasiosas, né? Tem que estar observando para a construção de um relatório mais sólido, conciso possível, condizente com a realidade que ele está observando dentro do espaço escolar. As observações e o registro, elas são importantes. Observou, registra. O acadêmico tem que observar uma situação, observou uma metodologia, uma prática de metodologia diferente, ou algo que ele considera importante para o seu relatório, para ser discutido, debatido dentro do espaço acadêmico. Ele deve anotar e registrar esse evento, registrar como ocorreu, e fazer um mini relatório desses eventos para poder discutir e debater, ou muitas vezes para poder até tirar dúvida com a própria coordenação pedagógica ou com o professor. Se haver um diálogo mais franco entre eles, a gente pode estar fazendo esse diálogo de troca de informações. É interessante, né, que tem que ser registrado, tudo tem que ser registrado. Se você registrar através de anotações, se houver a questão de solicitar permissão para a utilização de uma gravação, você não pode estar gravando uma aula do professor sem a permissão. Tem que tomar muito cuidado com isso.
Você não pode simplesmente chegar na sala de aula e começar a gravar a aula do professor para poder depois fazer o seu relatório. Tem que ter uma autorização do professor, tem que ter uma autorização da direção da escola, da coordenação e dos próprios pais dos alunos, que muitas vezes os estudantes não têm autonomia para poder dar autorização do uso da imagem dele. Então, a gente tem que a pessoa que está fazendo estágio tem que tomar cuidado com essas questões, porque elas podem futuramente gerar situações adversas para o estagiário. Chegar, ter toda a documentação, tudo bem organizadinho, para poder fazer, conversar, e falar que vai utilizar algumas imagens do espaço escolar. Se a direção não permitir que use algumas imagens do espaço escolar, você não pode também ficar tentando forçar a barra para que use essas imagens do espaço escolar. Então, a gente tem que ser tudo através do diálogo. É uma parceria que muitas vezes que ocorre e ela tem que funcionar de forma coesa, não a parte de cobranças, exigências a mais. Então, dentro do estágio, é necessário ter diálogo entre a direção, coordenação, professores. O estagiário tem que estar lá como querendo também participar, né, querendo entender, compreender, mas não atrapalhar o funcionamento da escola e não forçar a barra querendo informações que muitas vezes as escolas não podem estar passando naquele exato momento, entendeu? Como eu já falei, né, o estagiário tem que anotar tudo, tem que ter um caderninho, esse caderninho vai anotado, esse caderninho vai passar para o relatório. Então, toda vez que ele for para a escola, leve um caderno, um lápis, uma caneta. Eu prefiro lápis. Anote tudo nesse caderno, faça as anotações. Depois, quando você chegar na sua casa, você vai fazer uma sistematização das falas, do que você viu, que você ouviu, que você presenciou, e tentar escrever de forma mais científica, né? Você não se preocupa muito na hora que estiver anotando, escrevendo o que está ocorrendo, a partir da observação, com situações que, eu estou preocupado com a grafia, com a grafia correta. Se preocupe com isso depois, anote tudo que está ocorrendo no espaço escolar e depois você começa a fazer o procedimento de sistematizar essas ideias, organizar as ideias de acordo com a ordem cronológica, entendeu? Para ter coesão. Na hora que o professor lá da faculdade, no estágio, fazer a leitura do seu relatório, ele vai compreender como ocorreu passo a passo, os procedimentos, ele vai ter a noção de que você conseguiu se organizar, anotou de forma coerente, entendeu? E ofereceu o passo a passo para que não ocorra divergências de ideias, né? Uma coisa interessante também, né, que tudo que ele for observado, tudo que for coletado no espaço escolar deve se passar por um processo de discussão, entendeu? Dentro da própria faculdade, em grupos específicos, né, ou fóruns, né? Então, tudo que você coletou, você tem que levar para a faculdade para conversar, trocar ideias com seus colegas em salas de aula, ou nos fóruns, nas discussões, nos chats, para ver quais são as dificuldades e desafios enfrentados, porque vocês estão fazendo o estágio, então cada um vai ter uma visão diferente e realidades diferentes. As escolas, elas não são iguais de forma de organização, na forma de práticas metodológicas, né? As escolas têm as suas especificidades, têm as suas diretrizes, né? Então, cada uma tem uma diferença no sentido, seja pedagógico, de organização, organizativo. Então, essa discussão dentro do espaço acadêmico, ela gera também uma aprendizagem muito significativa para o futuro profissional, porque ele vai conhecer realidades diferentes, fazer um comparativo e compreender que existe N situações dentro do espaço escolar, que não é somente a sua escola que ocorre alguma situação específica. Algumas situações ela pode ocorrer de forma mais genérica em outras escolas, mas algumas são específicas para cada escola. Realidade diferente, público-alvos diferentes, né? Comunidade diferente, então a realidade da escola será diferente. Então, tem que ter essa especificidade, e essas especificidades elas devem ser debatidas em grupos, em fóruns, em discussões, em oficinas que podem ser organizadas dentro do espaço acadêmico, ou você também pode estar conversando com seus colegas de salas de aula,
fazendo debate. Eu passei por essa experiência sim, lá na escola, gostei muito da prática do professor. Não é falar, não é usar as suas informações para denegrir a imagem do professor, mas você falar, eu gostei, vamos compartilhar futuramente, quando eu estiver aí na sala de aula, eu vou poder estar utilizando aquilo que eu observei lá com o professor, porque eu acho muito interessante, mas eu vou estar aperfeiçoando aquilo que eu vi e colocando em prática futuramente, quando eu estiver dentro do espaço da sala de aula, ok? A escola, ela se torna um local de aprendizagem para o acadêmico, então ela vai se tornar um espaço onde o acadêmico em si, ele vai estar aprendendo com a realidade, né? Então, o que acontece? A gente tem que definir quem é o educador. O educador, ele, no sentido, ele fala, é o leitor no sentido amplo. Então, educador é aquele que faz leitura, mas a leitura se resume somente a ler frases, palavras. A leitura, ela tem que ser uma leitura ampla. Ela vai além da leitura de palavras, frases, textos. O educador, ele faz leitura 360 graus, ele faz a leitura de observação, de postura, de todos os aspectos sociais, socioeconômicos dentro do espaço escolar para poder compreender e buscar, né, muitas vezes, soluções para aquilo que ele está observando, né? O professor vai tentar encontrar, através da observação, possíveis situações que possam ser melhoradas ou possíveis situações que possam ser deixadas de lado, acrescentando novas informações ou novas práticas, né? Mas isso aí tem que ter uma observação sincera, com interesse de compreender como funciona primeiro, entender a realidade para poder oferecer uma solução. Não é somente lá observar e querer oferecer a mudança radical. É tudo dentro do processo de diálogo, através de uma pesquisa bem aprofundada, onde o acadêmico vai perceber que há necessidade de fazer algumas modificações em algumas situações da escola que possa estar contribuindo para que ocorra um processo de mediação no sentido que o aluno aprenda a ser um cidadão crítico e participativo, ok? Ele começa, leitor no sentido amplo, é aquele que lê a realidade. Legal, o professor, o educador, ele tem que ler a realidade. E os outros e a si próprio. Então, ele tem que ler a realidade e fazer uma autoanálise de si mesmo. Então, o educador ele tem que estar trabalhando nesse sentido de ler a realidade, fazer uma auto-reflexão de si mesmo, como é sua prática, como ele está atuando dentro do espaço acadêmico, dentro do espaço escolar, qual é a sua função, o que ele está fazendo. Então, ele tem que fazer essa autoanálise, se sentar perante a si mesmo, perante o espelho, e perguntar qual é a minha função, o que eu fiz de bom, o que eu estou fazendo de positivo, como estou contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmoniosa, onde as pessoas possam ter os direitos garantidos pela Constituição. Então, é onde você está pensando, como que eu vou fazer essa sociedade ter acesso aos seus direitos, como eu vou fazer essa sociedade ter acesso ao conhecimento, né, ao desenvolvimento. Então, o professor tem que estar pensando esses aspectos, fazendo essa auto-reflexão, qual é o seu papel dentro da sociedade, qual é a sua função perante a sociedade, como ele vai conseguir transformar em alguns aspectos para agregar a esses estudantes, aos seus alunos, algo que possa inovar no seu convívio social e transformar transformar de forma mais significativa, né, a parte econômica, né, direcionar essas pessoas, né, no sentido que eles possam desenvolver, evoluir dentro da sociedade de forma coerente, né, dentro do processo, ok? Então, o que acontece? Ele tem que fazer a leitura de si mesmo, a leitura da realidade, ele tem que interpretar todas essas informações e tentar buscar os significados, que eu acabei de falar. Observar e buscar quais são os significados, qual é a sua função na sociedade, qual é a função de cada pessoa, né, dentro do espaço escolar. Muitas vezes o professor, geralmente,
em alguns momentos, se sente muitas vezes superior aos demais, mas todos dentro do espaço escolar têm uma função. E essa função ela tem que estar direcionada ao processo de mediação do conhecimento. Que a gente volta novamente a falar, a escola é um espaço de mediação de conhecimento. Então, todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, eles têm que ter uma direção, que é a mediação do conhecimento, aonde possibilite que os estudantes evoluam, cresçam no sentido social, cultural e econômico. Então, esse é o objetivo central. O professor não pode ser o único centro de mediação de conhecimento. Todos temos conhecimento, devemos compartilhar, devemos mediar, direcionar. Então, todo mundo dentro do espaço escolar, desde o porteiro até a merendeira, que vai estar fazendo a escola funcionar, eles têm um papel, sim, importante no processo de mediação do conhecimento dentro do espaço escolar. Então, o educador também não é escritor. Se ele é escritor, ele vai registrar, né? Ele vai registrar o seu fazer pedagógico, ele vai questionar, ele vai perguntar-se sobre as hipóteses do seu pensar. Então, ele escreve, ele vai questionar, será que poderia ser diferente? Então, é interessante quando eu vejo um professor que ele acabou de ministrar uma aula, ele faz uma autoavaliação, a sua própria autoavaliação. Se ele conseguiu atingir os objetivos que ele propôs no plano de aula, o que atrapalhou ele atingir os objetivos, quais são os desafios que ele enfrentou naquela turma, porque ele não conseguiu atingir os objetivos, ele tem que fazer uma autoanálise para poder repensar a sua prática metodológica, para que possa estar agregando a cada vez mais estudante no processo de compreender e entender como funciona a sociedade. Então, o professor tem esse papel de fazer uma autorreflexão da sua própria prática dentro do contexto do espaço escolar, entendeu? E o professor educador também ele sempre vai estar registrando, né? Então, esse aprendizado, o registro, é o mais poderoso instrumento da consciência pedagógica. Legal, o mais poderoso instrumento da consciência pedagógica e política do educador, porque vai anotar, colocar no papel as suas ideias. Essas ideias, elas são fonte de informações empíricas, baseadas na realidade, onde ele vai estar observando, registrando, entendeu? E a partir desses dados, ele vai estar direcionando a sua prática, direcionando o seu fazer, a sua metodologia. Então, é importante anotar, porque através desses dados empíricos da realidade, o professor ele consegue ter uma noção, fazer uma avaliação diagnóstica da sua função dentro do espaço escolar. E também como ele está conseguindo, qual o aspecto que ele está conseguindo atingir, como ele está conseguindo ampliar esse conhecimento dentro do espaço escolar, como esse conhecimento está chegando aos estudantes. Então, ele tem que fazer uma autoavaliação de si próprio, da sua própria prática, e depois pedir para os estudantes em si fazer uma autoavaliação. Então, esse processo, se o acadêmico começar a observar que existe dentro da escola todos esses procedimentos de autorreflexão, de autoconhecimento, ele vai estar desenvolvendo uma aprendizagem. O acadêmico vai estar desenvolvendo uma aprendizagem sobre a profissão, de ser educador. Ele vai estar lá dentro observando que esses professores, eles fazem essas autoavaliações, fazem avaliação diagnóstica, eles tentam compreender um pouco a realidade dos estudantes, eles buscam entender essa realidade do estudante para poder pensar novas práticas metodológicas, porque cada turma dentro do espaço escolar que o professor atende, são realidades diferentes, são realidades culturais, socioeconômicas diferentes. Então, ele tem que estar pensando a sua prática para abarcar todas essas pessoas, esses pensamentos diferentes, essas culturas diferentes, essas ideologias diferentes. Então, ele tem que estar pensando, construir um planejamento bem organizado que consiga pegar um pouco das divergências encontradas dentro do espaço da sala de aula e mensurar uma metodologia que possa atender todos, entendeu? Ok? A gente vai fazer agora, assim, a
A gente vai tentar responder essa atividade que está aqui na interatividade, né? Vamos pensar. O principal objetivo do estágio é, a pergunta. Aí nós temos a letra A. Registrar tudo o que acontece durante a observação de uma aula. O estágio é registrar tudo o que acontece? A gente parar para pensar, o estágio é registrar tudo o que acontece durante a observação. Não está fora do sentido. Então, registrar tudo que ocorre durante a observação de uma aula. Mas ele vai além, não é somente da aula. Ele também vai além porque a gente tem que pensar que é o espaço escolar que o acadêmico vai estar observando em si, como funciona a escola. Ela não está totalmente errada. Ela pode ser considerada a letra A como certa. B. Corrigir os cadernos dos alunos para colaborar com a professora de classe. Aí é uma coisa interessante, né? Você corrigir o caderno já começa a fugir um pouco da questão do estágio. Você não tem essa obrigação de estar corrigindo cadernos de atividades ou fazendo algo para ajudar o professor. Você está lá para observar de início. Então, observar sem estar interferindo, né? Você vai poder estar participando desse processo de corrigir cadernos, oferecendo nota para os estudantes. E, então, corrigir cadernos dos alunos, eu acho que não entra dentro do contexto do estágio pré-estabelecido. É lógico que, na realidade, isso ainda ocorre, né? O professor chega lá, o estagiário solicita ao estagiário que ele faça correções do caderno. Depende muito do acordo que você vai fazer entre você e o professor, se você vai estar ajudando ele, se você vai estar contribuindo com ele nesse processo de se for corrigir ou não, mas para o estágio em si, não é necessário você estar corrigindo o caderno dos professores, você tem que estar observando a prática metodológica do professor, observando como funciona a escola e não corrigindo caderno, nem lavando o banheiro, nem lavando o pátio da escola. Mas aí é cada realidade. A gente sabe que muitas vezes que é o correto, muitas vezes não ocorre dentro dessa questão do estágio, não deveria ocorrer. Letra C, dá uma aula na ausência da professora. Se você está lá como estagiário, e está no processo de observação, você não pode estar dentro do processo da aula na ausência da professora. Você está observando a professora, a prática da professora, entendeu? Não é o momento que você ainda está assumindo as aulas, você não está nesse processo de assumir a aula. Então, o estágio em si, nesse momento inicial, é observação. Você vai observar a professora, e não você vai se auto-observar dentro do espaço da sala de aula. Então, essa letra C, ela não pode ser considerada como correta. Letra D, articular teoria, prática, constituindo o campo do conhecimento. Articular teoria e prática, constituindo um campo de conhecimento. Aí é legal. Aí o estágio tem essa função de você estar articulando aquilo que você aprendeu dentro da faculdade, do espaço acadêmico, juntamente com a prática cotidiana do espaço escolar. E isso, aliado teoria e prática, ele vai ampliar o conhecimento sobre o processo de ensino-aprendizagem, a qual você já tem um pouco de teoria, uma bagagem teórica, e você vai estar agregando agora a realidade prática das escolas. Então, a letra D, ela está mais correta. Então, ainda temos aqui a letra A e B. Vamos pensar. Letra E. É uma exigência legal, sem fundamento, já que não conduz a boa experiência. Totalmente errado. É uma exigência legal, sim. O estágio é necessário para que o profissional da área da educação, o professor, futuro professor, ele tenha o conhecimento da sua realidade profissional, conheça seu espaço de trabalho. Então, existe leis específicas, sim, que falam que é necessário ter estágio, entendeu? Na educação. Mas aí a frase fala, sem fundamento. Não, ela tem fundamento, ela é bem fundamentada, bem estruturada. Então, precisa de ter essa experiência do estágio para poder estar agregando ao novo profissional da educação conhecimentos práticos da realidade. Então, essa letra ela está totalmente errada. O que está mais assim, a gente ficar um pouco em dúvida seria a D e a A, mas a A, ela está faltando o complemento, porque ele só focou sala de aula. Não é somente sala de aula não, pessoal. O estágio, ele abrange muito mais além de sala de aula.
Vou voltar a frisar novamente, ele vai muito além da sala de aula. Ele é observar o funcionamento prático da escola, em todos os aspectos, entendeu? Então, a letra A, ela se perde nesse sentido, porque ela está sem complemento. Já a letra D, ela vai articular teoria e prática construindo um campo de conhecimento. Será que é construir um campo de conhecimento? Pode ser, entendeu? Nesse sentido, seria a letra C, entendeu? A letra D como resposta correta, não a letra C. A letra D como resposta correta, porque ela está aliando teoria prática e constituindo o campo de conhecimento, que é o desenvolvimento do, do saber, do entender como funciona dentro do espaço acadêmico. Eu queria, não sei se vocês conseguem acessar o chat, vocês conseguem enviar uma mensagem via chat. Se conseguir, manda aí um oi aí no chat, aí, quem conseguir acessar o chat. Eu queria fazer um debate via chat, mas porém acho que não, vocês não estão tendo acesso ao chat, mas a gente ia colocar aqui, a escola, enquanto instituição social e organização de trabalho, é o local adequado para uma formação no seu locus, onde os acadêmicos poderão recuperar a teoria aprendida e perceber quanto domina ou não. Acho que o chat, vocês não conseguem acessar o chat aí, né? Então, o que acontece? Seria um debate, né, por escrito no chat, onde eu estaria acompanhando vocês, mas não vai ser funcional, ok? A escola, ela é uma instituição social, a gente tem que colocar isso em mente, que ela está dentro de uma comunidade, de uma sociedade, então ela tem um papel social, ela tem um peso social, ela tem todo um processo de construção baseado em quê? Dentro de um grupo social, onde as pessoas estão ali para agregar, muitas vezes, a esse espaço novos conhecimentos. A escola, então, ela está como assim, um espaço agregador de conhecimentos culturais, econômicos, do espaço onde ela se encontra. Se ela é uma instituição social, logicamente, ela vai se tornar também um local de trabalho para quem? Para os futuros professores, né? Então, se é uma instituição social, onde a gente vai estar trabalhando com pessoas, pensando na questão da mediação do conhecimento, ela se torna um espaço adequado para ocorrer o estágio. É na escola que o estagiário vai conhecer essa sociedade, conhecer essa comunidade, é onde o estagiário vai compreender a importância dessa escola para aquela comunidade. A escola, muitas vezes, ela tem um grau de importância muito grande dentro de uma comunidade, porque ela vai estar trazendo um pouco das políticas públicas do governo e vai ser também uma forma de troca de experiência, né, onde seus filhos, né, a sociedade em si, né, a comunidade em si, vão para o espaço escolar debater, conhecer novas teorias referente ao conhecimento da humanidade. Então, é um espaço de troca de experiência. Então, é onde a criança aprende e volta para a sua comunidade com ideias, muitas vezes, talvez inovadoras, ideias que possam estar contribuindo para a transformação sociofamiliar. Então, ela é um espaço social. Então, ela é onde o acadêmico em si ele vai testar algumas teorias que ele aprendeu dentro da faculdade. Onde ele vai compreender que existe esses passos, né, dentro da escola que possa estar complementando com a teoria. Ele vai comparar a teoria com a prática e compreender se é de fato viável ou não, se ele tem domínio ou não daquela teoria, se ele consegue compreender aquilo como função, né, de transformação da sociedade. Vamos dar uma pausinha de uns 5 minutinhos para a gente poder descansar um pouco, e daqui a pouco a gente volta. Que era 5 minutos para o debate, porém não vai haver o debate, mas vamos.
Pessoal, como não ocorreu o processo, ocorreu o debate via chat, a gente vai dar continuidade à aula, porque esses 5 minutos seriam os 5 minutos para vocês estarem escrevendo no chat. Como não teve nenhuma interação no chat, a gente vai estar dando continuidade à aula. Modalidade de estágios. Letra A, aprendizagem pela observação e imitação. Letra B, aprendizagem pelo uso de técnicas. Letra C, aprendizagem com prática investigativa. A letra A, ela é tão interessante, assim, no sentido que a gente praticamente, uma boa parcela da sociedade, né, coloca em prática, a gente observa e tenta imitar o que a outra pessoa está fazendo. A gente vai perceber ao longo da aula que essa prática ela não é tão bem vista, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque ela não permite, né, que ocorra as transformações. A letra B, a gente vai estar focado na questão de pensadores que criam técnicas e teorias, né, para que os educadores utilizem. Então, vai ser algo mais engessado, né? Essa prática de algo ser mais engessada também ela não vai contribuir muito positivamente para o processo de ensino-aprendizagem. A letra C, ele fala aprendizagem como prática investigativa. Essa letra C, ela é interessante porque vai incentivar o educador, o professor, né, ser um pesquisador, procurar informações, correr atrás. Agora vamos ver cada modalidade especificamente. Aprendizagem pela observação e imitação, entendeu? Essa prática de observação e imitação, ela é conhecida pelo mundo, assim, eu usei nem pelo mundo, pelos pensadores, pelos teóricos, né, como modo tradicional, entendeu? Como seria que o estagiário vai lá, observa e repete o que o professor fez. Ele vai estar fazendo aquilo que ele observou e vai colocar em prática, tentar colocar em prática em todas as turmas. Então, o que acontece? Esses pensadores, como Pimenta e Lima, falam o seguinte, é uma prática tradicional, é um modo tradicional, de repetir aquilo que já se tem feito, de não se pensar aspectos inovadores na prática. O estagiário, ele não pode lá apenas observar e reproduzir o que ele viu na prática cotidiana ou na prática no futuro trabalho dele. Tem que observar a realidade e buscar o quê? Melhorias, buscar transformações, entendeu? É nesse sentido que a prática em si, ela permite, entendeu? Buscar essas inovações a partir de uma realidade. Então, imitar e apenas observar e imitar, não vai haver mudança no processo de ensino-aprendizagem, porque não considera a realidade, né, do ensino. O ensino ele não pode ser imutável, né, um processo de ensino imutável, também tem que ser uma realidade da escola, né. Então, cada escola é uma realidade, cada sala de aula é uma realidade, cada processo é uma realidade. Então, imitação não funciona. Quando a gente estamos em sala de aula, você pode usar uma metodologia para uma sala, para o sexto ano A, ela não vai funcionar para o sexto ano B, porque são realidades diferentes. Então, não adianta eu pegar algo pronto e começar a querer imitar, querer fazer igual o professor fazia antigamente, não será funcional. Eu vejo alguns professores ou alguns estagiários que, na prática em si mesmo, eles tentam colocar, mas o professor, quando eu era estudante, fazia desse jeito. Não, você não pode fazer do mesmo jeito que você fazia alguns anos atrás. Você tem que ser mais específico, pegar a sua realidade, pegar os seus conhecimentos teóricos e tentar trazer algo de novo, trazer algo mais inovador, entendeu? É nesse sentido que a gente tem que ter essa clareza. Então, a imitação e a observação em si, ela não vai trazer algo de novo, de inovador, entendeu? Porque ela precisa, essa observação, ela precisa ter a questão de observar e buscar melhorar aquela prática, e não imitar a prática, como a gente vai estar observando no próximo slide. A prática de aprendizagem para imitação, ela é limitada, entendeu? Por que ela é limitada? Você vai se limitar a executar, a praticar aquilo que você viu. Não vai pensar em trazer uma reflexão da prática observada. Não vai estar preocupada em trazer essa reflexão
porque você quer apenas imitar. Está observando, eu vou imitar o que o professor fez, porque acho que é interessante, vai funcionar. Aí a gente vai tirar um pouco, vai desconsiderar toda a realidade cultural, socioeconômica dos estudantes e partir para uma prática que muitas vezes não será funcional. Aí você vê muitas vezes, vamos falar, professor, eu não gostei muito desse jeito, não gostei dessa aula, a abordagem foi diferente, não me senti bem na questão da aula. O próprio estudante ele consegue perceber que aquilo que o professor está fazendo não é dele, não é do perfil dele, porque ele está imitando, ele está trazendo algo que ele observou e achou, considerou que funcionava. Então, ele vai perceber que o professor está imitando algo que ele viu, ou seja, nas redes sociais, ou seja, no estágio, que não seja funcional. Ele não vai entender por que o professor está se fantasiando de algo que, na realidade, não transparece isso na sua postura. Então, o estágio, ele tem essa questão de observação, mas a imitação, ela não é legal. Você não pode pensar que eu observei o professor, é um excelente professor, mas eu vou usar tudo que ele fez. Você pode estar utilizando algumas situações que você acha, não, isso aqui é funcional, porém, eu vou agregar agora um pouco do meu próprio conhecimento, um pouco do meu perfil a essa prática metodológica. E não copiar meramente aquilo que você viu e tentar colocar em prática. Você tem um perfil, você tem um conhecimento, então você tem que estar agregando um pouco do seu conhecimento pessoal à sua prática de aula, à sua metodologia. Você pode pegar uma base teórica, pode pegar uma base de empírica, lá onde você observou, o professor e gostou, pode estar utilizando. Não é proibido você utilizar aquilo que você viu na sua prática laboral, mas você tem que pensar, eu vou utilizar aquilo que é interessante e vou estar agregando, entendeu? Melhorando aquela prática, ampliando aquela prática. Então, você imaginou, se todos os professores utilizar as práticas dos professores antigamente, algumas não são funcionais no século XXI, porque há mudança, as mudanças tanto cultural, tanto tecnológica, que as crianças não, elas, muitas vezes elas não compreendem. O ensino, muitas vezes, está engessado nesse sentido, né? De imitar, de tentar trazer aquilo que já está no passado e não tentar avançar no conceito de pesquisa, de inovação. Como eu falei anteriormente, o professor é um pesquisador, então ele está sempre pesquisando, sempre procurando informações de que possa estar oferecendo, facilitando que ocorra o processo de mediação do conhecimento entre professor e estudante. Então ele tem que estar procurando esses mecanismos. E procurar esses mecanismos é você buscar informações através de leitura, de livros, sites, revistas, é sempre estar procurando aquilo que possa estar agregando a sua prática metodológica, a sua prática na sala de aula, entendeu? Ele fala, então a imitação irá formar um professor incapaz de refletir, pensar sobre a sua prática, porque por que eu vou pensar se eu estou imitando? Por que eu vou fazer uma autocrítica se eu estou imitando? Se eu estou se apresentando em um teatro onde eu estou sendo uma figura totalmente diferente do meu perfil? Então ele não vai fazer essa crítica, porque vai pensar que ele está num grande teatro imitando a sua aula, imitando aquilo que ele viu anteriormente quando era adolescente, quando era criança, ou no seu próprio estágio. Então, a imitação não vai permitir que esse professor seja capaz de fazer uma auto-reflexão, porque ele não vai estar refletindo, fazendo uma reflexão sobre aquela prática que ele está imitando, ele não vai estar fazendo uma análise daquilo que ocorreu dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, é necessário, sim, a gente pensar que a imitação ela não é benéfica dentro do processo do ensino-aprendizagem, ela não é algo positivo, ela se torna algo um pouco mais tradicionalista, né, dentro desse conceito, entendeu? Com isso, mantém-se uma concepção tradicional de ensino, em que a atividade docente se restringe ao modelo pronto. O professor fez isso quando era adolescente, vou fazer do mesmo jeito. Ainda usa aquele velho termo, eu aprendi a ler desse jeito, por que eu vou mudar? Então, eu tenho que usar a mesma prática, né? A mesma prática com esse professor utilizando lá no século passado. Eu aprendi a ler assim, hoje em dia as crianças vão aprender a ler assim também, vão aprender a escrever. Eu aprendi a fazer cálculo desse jeito, também vou usar o método lá do passado, chamar o aluno para fazer a tabuada, memorizar os números, essas coisas. Eu não vou estar fazendo o aluno ter um senso crítico, né? Então a gente tem que ter esse avançamento.
pegar modelo pronto, imitar, não é algo que vai transformar a questão do ensino-aprendizagem dentro de uma sala de aula. A gente tem que estar buscando sempre fazer essa autoanálise, essa autocrítica, né, como professor, como profissional, e reconhecer quais são os nossos papéis, né, o nosso papel, na realidade, o nosso papel dentro da sociedade, como a gente queremos que essa sociedade seja, qual é o nosso objetivo para que tenha a formação da sociedade que seja, que garanta, né, o acesso aos direitos e aos deveres dessas pessoas, né, como a pessoa vai ter essa interação, né, então a gente tem que estar pensando nesses aspectos, né, apenas imitando, né, o ensino é necessário trazer essas inovações para a sala de aula. A forma de aprender a profissão a partir da imitação pode ser uma etapa na formação do professor. Pode, entendeu? Porque precisa partir de um modelo. Mas nunca partimos do nada. Ah, legal, né, professor? Mas eu vi uma coisa do professor lá, eu gostei muito daquela prática, daquela metodologia, os alunos interagiam, entendeu? Era legal demais. Eu vi os alunos aprendendo, dedicado, participando, interagindo com o professor, gostei muito, muito, muito mesmo. Eu posso colocar em prática? Pode. Em nenhum momento falou que você não pode ter uma base. Existe essa base. A base está lá. Você não pode imitar essa base 100% igual ela é. Porque não tem como você pegar essa base que você tem lá e usar a realidade que você se encontra. São alunos diferentes, realidades diferentes, talvez até períodos diferentes históricos. Então, não tem como você estar usando isso. Você pode estar usando aquilo que você considera que vai ser funcional, prático, e que os alunos vão gostar. Pode estar utilizando. Então, é a base. Você não vai partir do nada. Não existe a gente partir do zero, entendeu? Sempre vão ter teóricos, sempre vão ter pessoas que a gente observa, a gente quer se aproximar dessas pessoas para buscar o quê? Aquele grau de desenvolvimento, de conhecimento que ela tem, para a gente estar agregando ao nosso perfil. A gente tem alguns professores como modelo, eu tenho alguns professores, até hoje eu tenho professores como modelo, mas eu não quero ser cópia deles, eu quero ser algo a mais, entendeu? Eu quero pegar aquele modelo de exemplo, aquela base, e transformá-la em algo positivo, entendeu? A gente não vai partir do nada, então a gente começa numa base, e essa base ela tem que ser modificada, ser adequada à realidade do nosso próprio bagagem cultural de conhecimento, nossa bagagem de conhecimento, a bagagem cultural dos estudantes, a realidade histórica, socioeconômica do período que a gente se encontra. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, não apenas imitar o que você viu, o que você presenciou, o que você acha que é interessante. O segundo tópico, não existe ação educativa que não prescinda de modelos. Volto a frisar, não existe ação educativa, né, que é a prática em sala de aula, que não tenha modelos. Existem muitos modelos, entendeu? Aí cabe você usar esse modelo de forma que agregue o seu perfil profissional e a realidade dos estudantes. Ele não pode ser colocado do jeito que você pegou ele lá em prática, ok? Isso é válido para o primeiro movimento, como ele fundamenta, como ela fundamenta. Então, se você usou ele como modelo, será a sua base. A partir desse momento, você vai estar agregando teóricos e novos conhecimentos a esse modelo. E vai estar ampliando esse processo, esse modelo, trazendo assim a partir do quê? Dessa realidade do estudante, sempre pensando na realidade do estudante. Aprender, a gente volta de novo a falar sobre a questão da imitação, da observação. Aí no primeiro tópico nós temos aí, aprender é superar modelos, entendeu? Recriando-os e ao mesmo tempo construindo o seu próprio. Frisou novamente o que eu falei. A superação que se constitui ao longo do tempo, né, no longo do tempo, ela tem que ser o quê? Um processo mais bem estruturado. Pensando no quê? É necessário a gente pegar aquela base e pensar no processo de aprendizagem. Funciona?
o que não funciona, o que eu posso agregar, o que eu não posso agregar aqui, o que eu posso buscar para trazer para esse modelo, e esse modelo ele vai estar agregando, possibilitando que as crianças, os adolescentes, os adultos possam estar aprendendo, entendeu? Então, é o momento de você pegar esse modelo, que você acha que é um modelo que se encaixa ao seu perfil, né, como profissional, e remodelar ele adequando ao seu perfil e à realidade da onde você vai estar atuando como profissional. Então, você vai estar remodelando esse modelo que você viu, esse processo que você encontrou, para estar aplicando a realidade da sua atuação, do seu espaço de atuação, entendeu? Então, o que acontece? No segundo tópico, fala assim, superamos modelos reconhecendo quando foram importantes, e os fundadores do nosso saber atual. Tudo que foi produzido, que foi feito, que foi realizado, que foi pesquisado, que foi colocado em prática, pelos professores antecessores a nós, tem fundamentos, tem algo que serve como base para a gente estar utilizando na nossa prática atual. A gente não pode descartar todo o processo que ocorreu no passado, pensando que a gente vai criar um do zero de imediato. Precisamos de uma base, e essa base ela precisa ser uma base sólida, na qual a gente vai estar buscando informações para criar um novo modelo ou tentar modificar esse modelo para adequar a nossa realidade. A gente não vai estar descartando esses modelos que estão lá, existentes, que os professores já usaram, que naquele período era funcional, era prático, e agora não é mais, devido à questão das mudanças das concepções, das mudanças dos conceitos que ocorreu ao longo do tempo. Então, a gente tem que estar buscando ter esse meio termo, de ir lá buscar nas fontes teóricas, buscar na fonte prática, muitas vezes até nos relatos, professor, através da observação, que você faz no seu cotidiano, com seus professores, tentar, não, eu quero fazer desse jeito, porém com algo a mais, algo que possa estar chamando a atenção dos estudantes, que possa incentivar o estudante a participar do processo de mediação, porque mediar não é somente você ouvir, mediar é você participar, é você interagir, é você compreender que você faz parte também do processo de ensino-aprendizagem. O aluno tem que sentir que faz parte do processo de ensino-aprendizagem, ele tem que se entender como parte importante do processo de aprendizagem, que ele também tem uma bagagem cultural de conhecimento. Se ele tem uma bagagem cultural de conhecimento, então ele tem que fazer parte do processo também de mediação, de trazer informações para o professor e o professor também levar informações para o aluno. Essa troca de informações que vai ocorrer a aprendizagem. São trocas de informações que vai ocorrer dentro do espaço de uma sala de aula, que permite que o aluno aprenda e conheça o mundo a partir do olhar científico e a partir do olhar mais sistematizado. Então, é esse processo, ele vai trazer algo do empírico e o professor vai trazer algo do científico, juntar essas ideias, esses pensamentos e produzir o conhecimento, desenvolver o pensamento crítico participativo desse estudante, para ele compreender, olhar para a sua sociedade, olhar para a sua comunidade, para a sua família, como um processo de transformação. Pensar, não, a gente devemos rever a nossa prática cotidiana para poder evoluir em alguns aspectos, seja econômico, social ou cultural. Fazer essa auto-reflexão, né? Colocar o aluno para fazer uma auto-reflexão de si, da sua prática, da sua família, da sua comunidade. Então, esse é o papel da mediação que o professor tem que fazer em sala de aula, trazer o conhecimento empírico para o estudante, juntamente com o conhecimento científico sistematizado, né, que não pode ser só conhecimento científico cru e bruto para o estudante, que ele não vai compreender, sistematizado, e trazer e provocar o processo de interação, de debate, de reflexão dentro da sala de aula. A aprendizagem pelo uso de técnicas. A aprendizagem de técnicas, ou seja, a parte de instrumentalizar, de colocar instrumentos em si, de técnicos, né, para executar determinadas ações, ela também é algo bem visto pelos pesquisadores, pelos pensadores. Por quê? Vai se padronizar uma ideia e vai falar, execute de acordo com como está aí. Vai entregar um pacote pronto, fechado, né, para o professor em sala de aula, e esse professor vai ter que executar essas atividades referente àquele pacote, seguir
as regrinhas, os objetivos, que muitas vezes ele não ajudou a elaborar. Isso se torna um pouco negativo, porque vai engessar a prática do professor em si, né? Não vai permitir que ele saia daquele processo, né, que já foi direcionado, focado, e possivelmente vai atrapalhar a questão da mediação do conhecimento, porque muitas vezes o próprio professor não vai se sentir bem com tantas regrinhas, tantas coisinhas bem pré-definidas, que ele nem participou na elaboração dessas regrinhas. Então, esse estágio com o uso de técnicas, ele pode ser também um pouco negativo. Na visão dos pensadores, ele é negativo. Mas se a gente observar a prática cotidiana, é muito ruim a gente receber um pacote fechado de algo que você nem participou, nem sabe como ser feito, né? Tem que pesquisar, tem que estudar, rever todos os seus conceitos, suas táxis, para poder se adequar a esse pacote, né? A gente pode pegar isso como exemplo quando a gente está trabalhando em uma empresa ou qualquer órgão, né? Aí chega lá o pacote fechado de transformação, de mudanças que você não compreende, mas você tem que seguir porque já foi pensado lá em cima, de cima para baixo. A educação, ela não deve ser pensada de cima para baixo, ela deve ser pensada na base, entendeu? E quem é a base? São os professores e os funcionários da escola. Essas pessoas, esses agentes, essas pessoas que vão estar diretamente ligadas, associadas com o aluno, que vai estar diretamente em contato com o aluno. Então, são essas pessoas que deveriam estar pensando práticas e metodologias de ensino, né, através da base real, do empirismo, né, da realidade, e não um pacote fechado que vem de cima para baixo. Muitas das vezes, os professores não aceitam esses pacotes, né, não é bem visto quando a gente está na escola, a gente participa de uma reunião, já chega tudo prontinho. Boa parte dos professores, geralmente, não aceitam essas mudanças, começam a fazer uma crítica, não, por que tem que ser assim, por que não pode a gente fazer a parte da nossa realidade? Porque a realidade lá de São Paulo, a realidade de Rio de Janeiro, ela não é a realidade da minha escola, a realidade dos Estados Unidos não é a realidade da escola brasileira. Então, a gente tem como pegar uma receita pronta, que vem de fora, com metodologias e práticas, e tentar se encaixar essas metodologias dentro da realidade brasileira. Ocorre muito que alguns pensadores, alguns políticos em si, tentam buscar modelos de processo de ensino e aprendizagem, até modelos de escolas em outros países. Isso pode ser funcional? Pode, em alguns aspectos, mas, porém, é ruim, porque você desvaloriza o conhecimento local, desvaloriza o conhecimento pedagógico dos professores, não considera a realidade de cada estudante, da comunidade que se encontra na escola. Então, a gente pode sim estar debatendo projetos que vêm de fora, dentro do espaço escolar, mas de um jeito que possa estar agregando, e não sendo ele obrigatório, entendeu? Não sendo aquele processo engessado, onde você vai estar só pensando em questão de seguir as rotinas, mas que vai além, entendeu, dessas rotinas. Ele fala que tem que ser muito além, né? Então tem que desenvolver as habilidades que vá além de somente preencher, de que possa ver que a escola é um espaço de discussão, de mediação. Aqui no segundo tópico, né, ele fala, a atividade de estágio, dessa visão, se resume a como fazer. É você criar uma regrinha, faz sim, sim, assim. É como se você criasse uma receita, né, passo a passo de como você está na sala de aula. E tem que seguir. Se você pular um desses passos, você vai se perder no meio do caminho. Quando a gente observa, muitas vezes, o aluno na prática do estágio, ou na frente de uma sala de aula, ele quer seguir todos os passo a passo. Na hora que ele se perde, ou ele não consegue se encontrar, ele fica todo perdido e nervoso perante os alunos. A realidade é o seguinte, nada é perfeito, não existe 100% de nada. Você está na sala de aula, pode ocorrer qualquer fator que atrapalhe a sua aula. Uma chuva, falta de energia, geralmente crianças que vão estar discutindo lá no fundo da sala de aula, intrigas. Muitas vezes são esses fatores que vai estar o tempo todo tirando aquela rotina que você pensou antes, do seu planejamento. Por isso que o planejamento tem que ser flexível. Ele não pode ser algo engessado, né?
ele não pode ser uma técnica engessada. Você chegou na sala de aula, tem que ser daquele jeito que você pensou, se não for, você perde a paciência, não quer mais. Sala de aula é dinâmica, entendeu? Quando você está na sala de aula, você vai ver situações mirabolantes, situações que vai te comover, situações que vai te colocar você contra a parede, alunos que vão estar observando cada passo, o seu jeito de andar, de falar, e eles vão estar lá tentando tirar a sua atenção, chamar a sua atenção, ou tentar tirar você do eixo de organização. Quando ele vê que você está muito engessado, eles percebem que você está com um pouco de medo, então eles vão tentar tirar o quê? Vão direto na sua ferida, que é o seu medo, né? A sua insegurança, que você pensou todas as etapas e chegou no final, não conseguiu, você fica chateado, aí você se perde, né? Fica nervoso e perde-se muito tempo. Então, a aula, ela tem que ser aula dinâmica, o seu planejamento tem que ser dinâmico, ele não pode ser engessado, né? A educação, ela não pode se resumir somente a preenchimento de fichas, de controlar a classe, de colocar o aluno para sentado, fazer o aluno ficar em silêncio. Muitas vezes você perde muito tempo você tentando colocar uma sala de aula inteira em silêncio. E é tudo aquilo que o aluno está querendo que você faça mesmo, né? Gritar, bater na mesa, e ele chegou naquele momento que ele conseguiu fazer você ficar nervoso, é aquele o objetivo dele. Então, você tem que ter paciência, vai ter pessoas que vai estar lá, ter alunos que vai tentar tirar o seu foco. Tenha foco. Se não deu certo desse jeito, pense, tome uma decisão rapidamente e direcione as suas aulas para outros aspectos metodológicos, entendeu? Para tentar agregar aquilo que ocorreu como processo de ensino-aprendizagem. Você não pode também descartar o que está sendo discutido, o que está sendo ouvido dentro da sala de aula, meramente para voltar para o seu planejamento. Se o aluno está com dúvida ou ele está interessado em ver algo que está ocorrendo lá fora, tente agregar aquilo que você está vendo lá fora, da janela. Oh, você tá, professor, tem um animal lá próximo do portão. Tente buscar algum mecanismo para estar associando essa visualização desse animal para a sua disciplina, para o seu conteúdo, né? Tente fazer essa associação, trabalhar esses aspectos que o aluno está curioso, tentar trazer ele para a realidade. Pô, legal, o animal lá fora, o que não podemos fazer, né? Na área de história, o animal, esse animal, qual é o animal? Professor, acho que é o burro. O burro foi muito importante no contexto histórico, né? A gente vê algumas passagens, ele teve muita importância, foi ele que carregou Jesus Cristo, aí você vai colocando, trazendo o aluno para pensar, pô, legal, professor, né? Então você tem que trazer o aluno para pensar, mas tem que usar isso na matemática, na ciência? Tem. Cabe ao professor estar tomando a decisão naquele momento. Eu sei que alguns de vocês vão pensar, mas eu planejei a aula de ciência, eu vou falar sobre um animal que o aluno viu lá no portão da escola ou no pátio da escola. Não, você não vai mudar essa dureza, você vai só direcionar, tentando buscar a atenção desse aluno, trazer essa atenção do aluno para você, usando aquilo que ele está querendo ver, aquilo que ele está querendo observar, entendeu? Para usar aquela informação que o aluno está tentando te mostrar, tem isso aqui, tem aquilo outro, e trazer para a realidade científica daquilo que você pensou, entendeu? Então, é isso que vai além. Mas você tem que preencher ficha? Tem. Essa é a parte burocrática. Não existe como você escapar dessa parte burocrática, mas o ensino-aprendizagem vai muito além de preencher ficha. Está nessa situação que eu te falei, né? O aluno está falando sobre a morte de um amiguinho que ocorreu lá no setor. Você vai desconsiderar essa questão da falar da morte do coleguinha, ou você vai tentar entender, tentar ouvir um pouco, porque você talvez não saiba da história. Ou o aluno está falando do último lançamento de algum filme que ele viu. Dependendo da situação, você pode estar utilizando isso a seu favor, pode estar utilizando isso para o processo de ensino-aprendizagem. Você pode estar incentivando esse aluno a expor a opinião dele referente àquela temática que ele está se expondo, né? Que está querendo conversar, querendo falar com os colegas. Então, a educação, o processo de aprendizagem vai muito além disso aí. Tem que preencher planilhas, tem que fazer tudo isso. Então, o estagiário, se ele for pelos viés técnicos, né, ele vai fazer um relatório tão perfeito, né, tão detalhado, que é legal. Não estou falando que é errado de fazer um relatório bem feito, bem estruturado, não. Mas muitas vezes ele vai esquecer os pormenores que ocorrem dentro do espaço escolar que provoca mais aprendizagem, desenvolve mais o aluno do que essa tanto de fichas, nessas coisas que são colocadas dentro da questão técnica, né?
Os pensadores dentro da área da educação, né, falam o seguinte, essa visão de tecnicista, né, vamos pegar o termo tecnicista, né, e de metodologias, ela não vai estar presente somente na educação, entendeu? Não somente no processo do diversos professores. Ela também vai estar dentro do processo da instituição escolar, porque existe procedimentos burocráticos, técnicos dentro da questão. E esses procedimentos são pensados, né, são orientados, são direcionados para que haja um funcionamento bem estruturado, bem organizado do processo, né, de como funciona a escola, de como funciona a questão dos políticos, como direcionar as políticas públicas, como direcionar a questão dos bens materiais. Então, essa visão, essa aprendizagem com os técnicos, ela também vai ser observada. O estagiário vai estar observando isso, que é a função administrativa, né, que existe burocracia, documentos, circular, ofícios, tudo isso são dentro da parte mais técnica, são as questões das políticas criadas e pensadas pela instituição política. Então, são todo esse processo, né, entendeu? Esse processo de pensar o funcionamento da escola, desde a questão política, né, até o funcionamento escolar. Só que o professor, ele tem autonomia, ele tem que seguir as regras, tem que seguir essa parte burocrática, mas ele tem autonomia dentro da sala de aula para poder estar utilizando da melhor forma as informações, os conteúdos que ele pretende mediar com os estudantes. Então, ele tem essa autonomia de estar utilizando esses conteúdos sem seguir tanta a questão teórica. Ele tem que seguir a organização estadual, federal, estadual, municipal. Porém, ele tem essa certa autonomia dentro da sala de aula para poder estar trabalhando esses conceitos, observando a realidade dos estudantes, porque o cara que pensou as diretrizes da educação, pensou a questão curricular lá em cima, lá na base, lá no Ministério da Educação, ele não conhece a realidade do seu aluno, ele não conhece a realidade da sua escola, ele nunca pisou na sua escola, não sabe nem o seu nome, então ele não tem condições de pensar uma prática para a sua sala de aula. É você que tem que estar pensando, pegando os conteúdos curriculares que foram direcionados pelo sistema de ensino, pelo MEC, e trabalhando ele de acordo com a realidade. Então, essa é a autonomia que o professor tem dentro das escolas, entendeu? E ele trabalha aqui também, voltando para o slide, né? Ele chama esse movimento de pedagogia compensatória, presente nas formações de docente, treinamentos, que visa a apresentação de pacotes prontos, de métodos e técnicas que buscam solucionar situações educacionais. É aquela questão, né? Você vai para uma formação, você vai ter alguém vendendo um milagre, né? Usa essa técnica que vai ser batata, você vai conseguir convencer, vai ser algo positivo para suas aulas, né? Você vai ter alguém vendendo, né, essas ideias, vendendo esses pacotes, né, para tentar ajudar o professor em sala de aula. Pode ser que ajude, pode ser que também não contribua em nada, entendeu? Porque é um pacote fechado, que foi testado muitas vezes em realidade diferente, né? A gente volta a frisar, realidade diferente, com pessoas diferentes, né? E até questão econômica diferente. Então, um pacote fechado de treinamento, ele não vai ser tão útil dentro do espaço escolar. Então, aí cabe o professor pegar esses treinamentos, né? E ver se é tão útil para ser utilizado em sala de aula. Então, é nesse aspecto que a gente está pensando. Às vezes, a própria Secretaria Municipal de Educação ou o MEC em si, eles pensam em pacotes pré-definidos no processo de alfabetização, no processo de leitura, escrita, na matemática, porém, eles se esquecem de estar observando essas realidades empíricas de cada cidade, de cada região do Brasil. Então, é nesse aspecto que a gente vai falar que esse ensino, essa aprendizagem pelo uso de técnicas, ela pode ser positiva em alguns aspectos, né? Porque ela vai estar delimitando etapas, né? Fazendo um processo burocrático, mas ela vai engessar também, né? O processo de autonomia do professor e vai estar engessando também, de algum modo, o processo de aprendizagem dos estudantes, porque ele vai perceber que o professor ele segue uma metodologia técnica, praticamente, que o que ele faz aqui no 6º ano, ele faz no 7º, que ele faz no 8º, faz no 9º,
e ele não vai estar pensando essas transformações. Isso aí é muito ruim. Mesmo que ele utilize lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, é a mesma metodologia. O aluno ele se acomoda com isso aí e vai fazer aquilo que é incumbente a ele, porque ele não vai criticar muitas vezes, porque se ele tentar criticar, o professor muitas vezes não vai aceitar a crítica deste professor, porque muitas vezes esse professor que, a maioria, né, todos é relativo, né, que prefere usar procedimentos passo a passo, bem tecnicista, ele não se preocupa em observar, entender e compreender o que o aluno está pensando sobre as suas aulas. Ele não consegue fazer essa auto-reflexão dos resultados positivos, né, das suas aulas. Outras vezes, os estagiários são utilizados como mão de obra. Ah, legal, né? Então, aí a gente vê interessante, né? Mão de obra. O estágio, ele obriga o estudante a fazer esses trabalhos burocráticos na escola, preencher diário, entendeu? Confeccionar material didático, dar suporte para as aulas, dar aporte teórico. Ele está, né, nesse processo de estar fazendo todo esse processo estagiário, não é bem assim, entendeu? A aprendizagem, ela pode ocorrer, mas o estudante não pode estar elaborando, fazendo o papel do professor, ele pode estar observando como se preenche, entendeu? Como se faz, quais são as técnicas utilizadas para fazer todo esse procedimento. O estágio, ele não pode ser visto, entendeu? Como mão de obra barata. Você não pode sentir-se como mão de obra barata. Você é importante, você está lá na escola para poder observar e contribuir futuramente em um processo que você coleta as informações, discute com os professores, debate com os seus colegas e volta e apresenta para a escola com feedback aquilo que você pensa que seria possível realizar. Você apresenta para a coordenação pedagógica, para o professor, para a equipe escolar, aquilo que você observou anteriormente, fala, isso aqui, se a gente tentar fazer, talvez seja funcional, talvez mude, né? Talvez contribua para o processo de aprendizagem. Então, isso é importante. Você não está lá para trabalhar 0800, você está lá para observar e contribuir para o processo de aprendizagem, entendeu? A gente não pode ter esse sentimento de ser mão de obra barata. Ali é um momento de aprendizagem, você vai aprender muito, você vai agregar muito naquele espaço, a sua bagagem de conhecimento. Então, é um momento de você estar observando, conhecendo, e é um momento também de aprender, de compreender qual é o seu papel. Você não pode se deixar levar pelos discursos, né? Mas antigamente, quando eu fiz estágio, era assim. Não, se era assim, eu quero aprender da forma correta. E não também descaracterizando, desautorizando o professor, a equipe gestora da escola, mas você tem o diálogo. Eu queria aprender de forma correta, mas se não é possível, a gente podemos dialogar, podemos conversar para chegar a um consenso, entendeu? Porque geralmente alguns estagiários, geralmente, né, é muito relativo, chegando na escola, a coordenação pedagógica, o próprio professor, não vale para o professor, mas a coordenação pedagógica, o diretor, geralmente, em algumas situações, coloca o aluno para preencher diário. Já vi situações que o aluno vai lá até banheiro, né, ajudar na cantina, esses procedimentos. É raro, né? Porque não deveria ocorrer dessa forma, né? Deveria ser diferente. Muitas vezes o estagiário nem entra na sala de aula do professor para fazer a observação, o professor não permite, ele assina as fichas e o estagiário constrói uma fantasia, né, que ele pega muitas vezes da internet, ou ele pega do colega que já fez, e vai assim por diante. Esse aspecto de fazer dessa maneira está errado, porque ele não vai agregar conhecimento, não vai agregar aprendizagem. Se o professor não permitir que você entre numa sala de aula, procure outra escola, se for possível, mas é necessário observar, é necessário você estar observando, não trabalhando, executando tarefas que não são inerentes naquela função, naquele momento, entendeu? A gente tem que estar sempre atento a essas situações, porque ocorre, apesar do pesar, ainda ocorrem essas situações dentro do processo do estágio. A teoria e a prática no cenário escolar. Então, a ideia proposta, entendeu, dentro do contexto, é superar modelos, entendeu, de estágio, que divide a atividade prática e a atividade teórica.
Pois, ao diferenciarmos o conceito de ação, entendeu, praticada pelos sujeitos, e o conceito de prática, que se diz respeito às instituições, a concepção de estágio ganha um novo entendimento. Então, vamos lá para pensar. Proposta é superar modelos. Então, você está pensando no estágio onde você observa, você vai estar dividindo entre a prática, da atividade teórica, e conceito de ação. E o conceito de ação, você vai diferenciar. Prática teórica é uma coisa, a ação é outra realidade. Teoria é uma coisa, ação prática é outra realidade. O discurso, muitas vezes, é um, a prática é outro. Vocês vão observar muito isso dentro da escola. Existe um discurso muito belo, muito bonito, mas na hora que você observa a prática, é totalmente diferente. Por quê? Muitas vezes as pessoas preferem se agarrar no discurso belo, bonito, e porém não consegue colocar em prática nem 1% daquilo que ele pensou no seu discurso. Entendeu? Porque aí é a questão, ou ele não tem interesse, ou ele já criou uma rotina. Perante as pessoas que são fora do contexto escolar, que não pertencem à comunidade escolar, existe um discurso. Mas na sua prática diária, cotidiana, a prática e a ação é outra. Entendeu? Se apresenta muito isso, a gente consegue ver muito isso dentro do espaço escolar, onde tem um discurso muito bonito e na realidade a prática é outra. Então o estágio vai permitir isso, vai permitir que o aluno perceba que o discurso teórico ele é bem estruturado, ele é bem elaborado, porém muitas questões do próprio estudo teórico ele não vai ser colocado em ação, devido a N situações e situações que existem dentro do espaço escolar, entendeu? Não será possível colocar. Aquela parte teórica que se aprende na leitura dos livros, dos artigos, dentro do espaço acadêmico, ela não será colocada em ação em algumas situações. Então, o discurso acadêmico, a gente tem que fazer também uma ressalva. A academia, ela tem que se aproximar mais, quando eu falo academia, a faculdade em si, da realidade das escolas, conhecer a realidade da escola. Por quê? Muitas vezes, essa aproximação ocorre através do estagiário. Porém, tem as situações que os estagiários não conseguem seguir também aquele roteiro, né, aí volta a questão técnica também, né, de fazer os procedimentos de forma correta. As informações chegam de forma um pouco distorcidas dentro ao espaço acadêmico. E essas informações distorcidas, muitas vezes, não são sistematizadas para pensar se, de fato, é aquilo que está sendo apresentado nos relatórios. Não existe uma coisa assim de parar para pensar, será que isso é verdade? Será que se questionar essa realidade? Então, essa é uma ressalva. A própria faculdade, muitas vezes, ela é falha nesse sentido. Quando ela falha nesse sentido, é no sentido de se aproximar desse campo real empírico, né? A teoria é muito bonita, mas a gente esquece a questão da prática. Por isso que a gente volta a frisar novamente, o estágio ele é muito importante, porque você vai fazer esse comparativo com a teoria e prática. Aí, no segundo tópico, o acadêmico precisa se aproximar da realidade em que vai atuar. Mas só isso não basta, é preciso ir além, entendê-la e contextualizar. Legal. Não adianta você somente ir na escola, observar, relatar, escrever, se você não contextualizar todas essas informações, não sistematizar essas informações e trazer ela como forma de novas informações, como algo que possa ser utilizado para pensar as transformações necessárias dos modelos existentes. Então, ele fala, vai além do atuar, vai além, entendeu? Vai muito além de apenas observar, tem que contextualizar. Por que você está fazendo, qual é o contexto da escola, qual é a realidade da escola, como ela chegou àquela situação, por que o professor pensa naquela perspectiva, quais são os seus teóricos, você tem que começar a pensar através do discurso do próprio professor em sala de aula, você consegue encontrar alguns teóricos que ele leu, se ele está utilizando aquelas teorias que ele aprendeu na faculdade de forma correta ou não, mas não é você que vai fazer essa autoavaliação, é você vai perceber e começar a pensar.
Acho que a teoria que ele aprendeu lá não é viável para a realidade, entendeu? É trabalhar esse aspecto, entendeu? Então, é o que acontece, é contextualizar, transformá-la, ela, em algo positivo, né? Pegar aquelas informações, a observação, os relatos, e transformar ela e propor encaminhamentos, né? Ou seja, será uma atividade teórica, bem instrumentalizada, entendeu? Aonde a gente vai estar analisando a praxis, seja a praxis docente, né? Que é a prática do professor, né? Que é a realidade do professor em sala de aula, que está observando, né, esse cotidiano e buscando o quê? Algo para acrescentar a essa prática. Você não vai desconsiderar nada que o professor fez, que ele apresentou e jogar na lata de lixo. Tudo que ele fez, seja de positivo ou negativo, tem que ter a sua sistematização, tem que ter a sua instrumentalização, tem que ter seu encaminhamento. Se não deu certo, você tem que entender por que não funcionou. Muitas vezes você chega na sala de aula, no dia de observação, o professor está lá perdido, porque ele não conseguiu se encontrar e a turma praticamente também percebeu que ele não está se encontrando em si mesmo, então eles não conseguem compreender o que o professor está falando, parece que ele está falando um pouco grego, né? As direções, as diretrizes deles são diretrizes muitas vezes divergentes e que é o ponto que o aluno se motiva, né? Então é você observar como estagiário. Por que ocorreu errado? Quais os motivos que levou ao erro desses procedimentos? É um procedimento que muitas vezes pode ser funcional, mas naquele momento os fatores empíricos daquela realidade não permitiu que a prática metodológica dele fosse funcional, entendeu? É nesse aspecto que a gente tem que estar sempre colocando em peso, né? Vamos entrar agora a aprendizagem como prática investigativa, ok? A aprendizagem como prática investigativa, ela é uma prática que a gente para pensar. Investigar é você pesquisar, ler, compreender, entender e buscar novas situações para aquela situação que você observou, buscar novas abordagens para aqueles modelos. Então, o exercício de pensar sobre a prática, o objeto, você vai olhar para a sua prática, você não vai olhar para si, vai olhar para a sua prática. Como profissional, você vai olhar como um olhar científico, você vai olhar com um olhar bem clínico mesmo, bem fechado mesmo, no sentido de você pensar, eu tenho que autoanalisar a minha prática para compreender o que eu quero, aonde eu quero chegar, e por que ela é funcional, entendeu? Então, o exercício de pensar a prática, sobre a prática, como objeto, reflexão, constitui a formação de um professor. Então, aí está falando, constitui a formação de um professor que pensa o que faz e quanto faz. Então, esse professor vai pensar toda a sua prática, vai pensar a sua prática metodológica e vai fazer um exercício de reflexão. Professor, mas existe essas situações? Existe. Tem professores que eles são, praticamente, eles gostam de estar fazendo autoanálise, eles gostam sempre de estar trazendo inovações, sempre buscando algo de novo, sempre tentando colocar os estudantes para discutir, debater ideias. Então, ele vai estar sempre fazendo isso, ele vai estar sempre fazendo essa auto-reflexão, tanto é que eles buscam sempre estar aprimorando seus conhecimentos através de pós-graduação, mestrado, doutorado, tentando trazer essas práticas para poder compartilhar, muitas das vezes, com seus colegas de profissão, entendeu? Não quer dizer que todos vão compartilhar suas experiências ao longo do tempo com seus colegas, porque muitas vezes a gente percebe que a nossa categoria, como professores em si, a gente tem que ter esse senso também de observação, é uma categoria um pouco desunida, entendeu? No aspecto de trabalhar em conjunto, de pensar em melhorias em processo de ensino-aprendizagem, tudo bem? Então, ele vai estar pensando como ele constrói o conhecimento. Construir conhecimento, é possível se construir conhecimento, a gente não pode pensar em construir, a gente pode pensar em mediar conhecimentos existentes. As leituras que você faz na faculdade, a leitura que você faz fora da faculdade, elas podem estar agregando conhecimento, porque ela vai estar mediando, permitindo você fazer uma autoanálise daquilo que você está lendo.
Você vai estar lendo algo e fazendo uma autorreflexão e trazendo aquelas informações que você considera importantes, né, bem importantes, você vai trazer para a sua questão profissional. Então, a leitura tem o caráter de estar agregando. Agregar é importante. Se agrega, você vai ter uma bagagem cultural, de conhecimento sólido, e você vai ter também base para você amparar os seus modelos metodológicos de ensino. Não tem como o professor ensinar algo que ele não consegue compreender. Como que ele vai ensinar algo que ele não tem experiência, não vivenciou e não fez leitura e não compreende? Como ele vai mediar esse conhecimento se ele mesmo não tem esse conhecimento? Então, por isso é necessário que o professor faça um processo investigativo de todo esse processo de conhecimento, dessa teoria, dessa prática que ele está pensando, do conteúdo que ele está pensando em mostrar, para poder estar falando. Senão ele vai se tornar algo interessante, que a gente se encontra muitas vezes até na questão do ensino superior, também na educação infantil, no ensino médio. É uma pessoa que fica lendo os slides lá, né, muitas vezes. Não estou criticando que seja errado a leitura dos slides, mas estou falando que muitas vezes se engessa, né? Ele não vai além, ele não traz modelos, exemplos, situações que possam estar comparando aquele conteúdo teórico que se encontra no material de estudo, né? Fica um pouco engessado, né? Ele não procura trazer esse comparativo com a realidade do aluno, entendeu? Com a realidade desse aluno. Então, o aluno se sente um pouco, tá lendo, eu leio em casa, né? Então, para ler, eu vou fazer a leitura em casa, eu vou fazer a minha própria autoanálise desse conteúdo, né? Porque a leitura é importante. Quando o aluno faz a leitura em casa, o professor faz a leitura mais aprofundada e sistematiza as ideias e busca trazer as realidades cotidianas da sociedade, onde se encontram esses alunos, ele vai sentir, pô, eu gostei, eu fiz a leitura e tinha essa visão, e o professor mostrou que existem outros caminhos, outras visões, outras direções sobre a mesma temática de estudo. Existem outras situações, outras temáticas que a gente pode estar observando. Então, o que se propõe na prática investigativa? Propõe a busca de um novo conhecimento, né? Confrontando a que já existe, né? Com as novas possibilidades de vinda da pesquisa. O estágio permite isso, entendeu? O estágio permite essa questão. Ele é um campo investigativo, o professor vai estar observando, vai estar pegando, coletando informações, vai estar sistematizando essas informações através dos relatórios, através dos debates. Então, o estágio, ele é uma proposta mais investigativa, mais pautada no processo de conhecer, de compreender, né, essa realidade da escola. O estágio tem essa função, entendeu? A gente tem que ter essa curiosidade de compreender, de entender, né, as situações que existem à nossa volta. E a leitura, ela permite isso, a leitura do mundo, né? A gente volta lá naquela inicial, falando sobre a questão da leitura, você tem que ser aquele leitor, né? Somente leitor de conteúdo, mas leitor de mundo, leitura emocional. Quando você está em sala de aula, você tem que aprender a fazer essas leituras, observar o comportamento, as atitudes dos seus estudantes, dos alunos, e perceber que muitas vezes essas atitudes, esses comportamentos, pode estar diretamente relacionado à sua própria prática, né? E você pode estar repensando a sua prática nesse contexto. Então, é necessário, sim, é importante a gente ter essa leitura de mundo, de conhecer, de compreender, de buscar a base teórica, de compreender a base empírica, que é a realidade que a gente vivencia, de conhecer, de nos autoconhecer como profissional, como pessoa, conhecer nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, para poder avançar, compreender que nós somos seres humanos, os seres humanos eles não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos em nenhum aspecto, nós vivemos em comunidade e devemos aprender em comunidade. Então, você é o mediador, todo mundo tem um conhecimento, todas as pessoas carregam esse conhecimento, a criança carrega um conhecimento que ele adquiriu com a família, adquiriu com os seus amigos, a escola vai somente só agregar mais esse conhecimento que ele já tem, que ele traz da sua família, do seu espaço cultural que vive. Então, é muito importante, sim, esse aspecto de você pensar uma educação investigativa, pautar as suas metodologias, o seu pensamento, as suas atitudes,
como algo investigativo, é algo que você tem que ter curiosidade de compreender como funciona, de entender por que daquele jeito, se existem outros caminhos, se existe possibilidade de ser feitos, de ser transformadas, entendeu? A gente fazer uma autoanálise da nossa vida em si, olhar-se para o espelho, olhar-se para assim, para dentro de nós mesmos, entender que somos seres humanos. Seres humanos precisam de outras pessoas, precisamos de compartilhar os nossos conhecimentos e também precisamos receber os feedback através da observação. Você não precisa esperar alguém falar para você que as suas aulas estão ruins, que as suas aulas estão nesse sentido. Você tem que se ver, compreender que é necessário que se veja, né, se realmente você está atingindo aquele objetivo que você propôs dentro do ensino processo de aprendizagem. Verificar se realmente é necessário fazer mudanças na sua prática cotidiana, não é somente repetir aquilo que foi feito, praticar e não buscar novas informações. Hoje em dia as informações elas estão disponíveis em redes sociais, elas estão disponíveis na internet, então é fácil você ter as informações, é só você verificar. O aluno tem essas informações, é só você direcionar os seus estudantes, a pesquisar de forma correta, a pesquisar de forma investigativa, que permita, né, de fato, que esse estudante tenha essa contribuição para o processo de ensino e aprendizagem. Eu vou desejar para vocês uma excelente noite, né? A gente vai fazer o processo de encerramento. Eu peço desculpa por qualquer coisa, né? A gente fez um processo organizativo de planejamento e, porém, não foi funcional. É o que a gente falou durante a nossa aula, né? Agradeço a todos pela participação, né? Pela paciência de estar me ouvindo, né? Ao longo dessa 1 hora e pouco, né? E eu desejo a vocês uma excelente noite, entendeu? Que Deus possa estar protegendo vocês, né, nesse final de semana, que a gente possa se encontrar na próxima aula, a gente poder estar compartilhando e mediando esses conhecimentos, trazendo mais informações.